Bom, 2 títulos em disputa e uma permanência em jogo. A situação do Corinthians é assim, se vencer a partida, dá aquela respirada, né? Porque passa o Atlético Paranaense, que está em 15º, claro que tem toda a rodada pela frente, mas se perder esse jogo, afunda. Fica numa situação complicada de zona de rebaixamento. Assim, a declaração do Garro, ela é tão óbvia quanto importante, né? Ele não pode dizer nada diferente disso, mas um símbolo do Corinthians hoje, o torcedor está muito confiante no que ele oferece, vir a público dizer isso, Mauro, dá um quê de confiança para esse primeiro jogo de muitos decisivos até o final do Brasileirão. Então, acho que a turma lá deve estar toda dividida, né? Porque todo mundo vai para o discurso, claro, que o Brasileirão é que é o principal, que não pode cair. Mas e aquela vontade, de como é que seria legal ganhar um título e tal. E aí vamos ver o que o Ramon vai fazer, principalmente no ataque. Acho que a defesa, ele pode até muda aqui um lateral outro entre o Atlético e o Flamengo, né? Meio campo, o jogador que foi o Martínez voltou porque está suspenso para esse jogo, já voltou e se ofereceu para jogar. Mas o Martínez é um tipo... Na seleção, né? Já treinou. Já saiu da seleção e já voltou. Mas é um cara que você fala, esse cara eu preciso usar... Bom, agora, porque eu preciso ganhar, agora é meu melhor time. Mas vai usar também contra o Flamengo, sabe? Então, assim, essa mescla, eu acho que ele vai repetir muitos jogadores e talvez mude lá na frente. Uma mudança tem que ser feita mesmo, que é a do Memphis, né? Porque ele não pode jogar contra o Flamengo. Mas ali de trás, no meio, agora eu vou com este aqui... Vai mudar uns 2, 3 jogadores só, mas deveria preservar mais, usar mais quem é titular agora, né? Este jogo com o Atlético é complicado para o Corinthians, porque mesmo animicamente se perder, aí animicamente para enfrentar o Flamengo depois, aí a coisa já vai estar lá embaixo, os outros passam. Por isso não está podendo pensar em perder, né? A preocupação não é nem com o Flamengo. Claro, assim, muda para a Copa do próprio Brasileirão, né? Mas no Brasileiro é um confronto direto ali contra o Atlético Paranaense. Pascoal, bota aí a tela pra gente dos próximos jogos. Quase um jogo de 6 pontos. Não, Pascoal disse que era de 8. 8. De 8, porque... Pascoal falou que esse é de 8. Ainda tem mais 2 que pode colocar o adversário na zona do rebaixamento. Então, isso é mais que isso. A ponta da tabela está bem disputada ali. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza ali brigando. Por isso que os jogos de amanhã importam só para essa página aí, né? São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético. A parte de cima da tabela. Para a parte de baixo, agora, a partir de quinta-feira, né? A partir de quinta-feira. O Fluminense... Faz uma enorme diferença ali o número de jogos de Corinthians para Atlético Paranaense. Se ganhar, passa e tal. Mas são 2 jogos a menos ainda, né? Ainda. Mas assim, nesse instante, é porque você vai tirar também o ânimo do time adversário, né? A vitória do Corinthians amanhã, ela é importantíssima. Importantíssima. E imagina como é que vai estar lá com o presidente do Cuiabá cuspindo o marimbondo contra o Corinthians. Imagina lá. Olha esse Brasileirão do Corinthians. É o Cuiabá fora, que também está na zona de rebaixamento, e depois é um clássico. Não, o Vitória na zona do rebaixamento, depois... E o Vitória também, depois o Cruzeiro, sem a gente ir até o final, porque vai acabar contra o Grêmio. A última partida do Corinthians é contra o Grêmio. E eu sempre escuto dos torcedores do Corinthians que eles não querem chegar na última partida contra o Grêmio com esse sentimento de que pode cair. Eles querem evitar isso, porque já tem uma memória do passado. A outra vez que caiu foi exatamente contra o Grêmio. Vai chegar. Vai, Zinho. Vai. Olhando essa tabela aí, não acredito que o Corinthians vai ganhar todos os jogos até chegar lá o jogo contra o Grêmio. É difícil. Infelizmente, é uma realidade, gente. A tabela, os jogos que faltam, são complicadíssimos. Você vê que estava ganhando um jogo contra o Internacional, tomou um gol no finalzinho. Esse jogo do Atlético, você acha que o Atlético também não vem pensando assim, rapaz, se a gente perder esse jogo, o Corinthians passa a gente, é mais uma roda. Cara, é um jogo muito importante, muito decisivo. Você pensar que depois vai pegar um Cuiabá com todas essas polêmicas fora de casa, ainda achando e confiando que pode sair, e o Cuiabá pensa que pode sair como? Deixando o Corinthians para trás. Claro. Depois é um clássico.
Eu acho que assim, de todos esses jogos que tá aí, se puder colocar de novo, desculpa, Dani, se puder colocar de novo ali a tela dos jogos, eu acho que assim, dos jogos todos que eu tô vendo, o mais factível assim do Corinthians, assim, 3 pontos, é esse agora. O Cuiabá fora é jogo taco a taco, Palmeiras nem se fala, o Vitória fora de casa, difícil, Barradão, e o Cruzeiro. Então assim, porque o do Cruzeiro você poderia colocar parecido com o do Atlético Paranaense. Só que até chegar no Cruzeiro a situação pode estar mais complicada ainda, então fica pior ainda. O jogo é o jogo do Atlético Paranaense. Não, o Corinthians, uma dúvida continua com 29 pontos e 29 jogos. O Corinthians faz 1 ponto por jogo, é a média do Corinthians. Aí cai, né? O Corinthians continua precisando de 5 vitórias. Não tem, o Corinthians continua. As mesmas vitórias, lembra quando voltou o turno, a gente falou, o Corinthians precisa fazer, são 5 vitórias. O Corinthians precisa de 5 vitórias. Tá, mas aí a minha pergunta aqui, e é genuíno, tá? 9. Eu acho que o... Isso, 5 e 9. Ao contrário de outros jogadores, como o Carrijo, por exemplo, que chegou e entregou tudo e mais um pouco, ainda não está no auge da forma física, do entrosamento. Tecnicamente é indiscutível. Não pode jogar contra o Flamengo, beleza, ok. Tem que botar o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro, beleza, também concordo. Isso inclui o Depay? Inclui porque ele deve ter treinado uns 7 dias aí, a gente sabe, ele passeou, aproveitou ali a folga, né, foi lá. Vocês estão achando que a data FIFA mudou tudo nos clubes, né? Não é tudo nos clubes, mas para um cara que veio para jogar 10 jogos no ano, 11, sei lá, e teve uma semana, esse cara tem que ter aproveitado bastante. Ele veio para isso, ele não tem tempo para brincar. A situação do Corinthians é realmente muito complicada, porque em todos os itens ele é pior que os outros. Porque ele precisa de 5 vitórias, mas ele só tem 6. Aí você olha para cima, o Vitória tem os mesmos 29 pontos, está ali. Os mesmos 29 jogos, mas já tem 8 vitórias. O Corinthians tem 6. Você olha até para baixo. O Cuiabá, que a gente acabou de citar. O Cuiabá joga agora, nessa semana também. Ele pode ir aos mesmos 29 do Corinthians, que o Corinthians vai jogar, né? Com o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Cuiabá. Fora de casa. Isso se chama briga de foice no escuro. O Atlético meio que entregou lá. O presidente disse que, né, sim, acabou já e caiu. tal. Mas, assim, se iguala, o Cuiabá vai a 29 jogos. Vamos supor que o Corinthians não jogou ainda, é que o jogo do Cuiabá é depois. E ficaria com os mesmos 29 pontos, mais 7 vitórias. Ou seja, então o Cuiabá encostado no Corinthians vai para o jogo entre eles com o Cuiabá numa situação melhor de pontos e número de vitórias. Aqui você olha, ninguém. O Fluminense tem 8 vitórias e um jogo a menos. O Corinthians caiu. Não. Porque da conta do Mauro, o Corinthians caiu. Não é isso, gente. Ele só tem uma situação melhor de pontos do que o Atlético Goianiense e de vitórias, porque aí tem os mesmos 29 jogos e 5 vitórias. Então, o que eu quero dizer é assim, tem que ser uma arrancada heróica mesmo. Não consegue 5 vitórias? Então, caiu. Se não conseguir, caiu. Não consegue fazer... 5 e 9. Mas que seja 6, 7 ou 9 vitórias, não sei, Pascoal. 5 vitórias em 9 jogos, para quem só tem 6 vitórias em 29? Mas o Fluminense teve um ano que tinha 1% de fé, como é que é? 99% de probabilidade de cair, foi lá heroicamente. O Corinthians 1% tem que ter... de chance e 99% de fé. De fé, então. O Corinthians tem que ter uma arrancada histórica, se não cai. Com muito mais pontos, ele caiu em 2007. Ou seja, Zinho, se não começar agora contra o Furacão... Aí... Eu, assim, concentração, planejamento, tem que buscar de jatinho do que for, quem é que tem que vir. Se puder fazer aí, entrar 15 em campo, entra. A fiel torcida com certeza vai estar lá lotando a Neoquímica. O Flamengo é depois, O jogo é do Atlético Paranaense. Por isso toda a discussão também, né, do Corinthians, por que mudou a data, porque jogaria primeiro com o Flamengo, já estava em desvantagem, perdeu o primeiro jogo, encara, joga de igual para igual ali, mesmo que não classificasse, mas teria mais tempo para pegar o Atlético Paranaense no final de semana. Mudou. Então o jogo é esse. O Gimenez aí voltou, né? O Gimenez voltou.
o Depay treinou. Só o Martínez, desculpa, Martínez. Só o Romero. O Romero, que está lá na seleção do Paraguai, mas também acho que não começaria jogando. Para mim, acho que deve ser o Depay. Deve ser o Depay com o Yuri na frente, o Garro, né, sendo esse meia. Enfim, quem quer que seja que o Ramon coloque, o Corinthians precisa ganhar esse jogo. Até para a sequência. O jogo do Corinthians é esse jogo contra o Atlético Paranaense. Confronto de quinta-feira também importante nesta faixa de tabela. É Corinthians e Atlético Paranaense. Na tela pra gente os números das duas equipes. O Corinthians em 29 jogos, 18º colocado, são 29 pontos, um aproveitamento de 33%. Olha o Furacão, 27 jogos, 15ª posição, 31 pontos e um aproveitamento de 38%. E o Vladimir Bianchini chega aqui ao nosso Sport Center também trazendo mais informações para este confronto de Brasileirão. Fala, Vlad, beijo para você, bem-vindo. Oi, Glaucio, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense num duelo decisivo contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Para esse duelo, o técnico Ramon Dias terá a volta de Thales Magno e também do Alex Santana, que estavam lesionados. Além disso, conta com Romero, com o André Ramalho e também com o Fagner, que estavam suspensos na última rodada do Brasileirão contra o Internacional. Memphis Depay deve ser titular nesta partida, já que não joga no final de semana contra o Flamengo na Copa do Brasil, não está inscrito no torneio. Sobre os jogadores que estavam na data FIFA, o José Martínez foi suspenso da última partida da seleção venezuelana, voltou no começo da semana, treinou com os companheiros e vai atuar como titular. Já o Romero, que estava com o Paraguai, e também o Félix Torres, que estava com o Equador, devem começar no banco de reservas. O Corinthians não perde em casa para o Furacão desde 2009. São 15 anos de invencibilidade. Já o Atlético Paranaense, que luta para não chegar na zona de rebaixamento, terá alguns desfalques, casos de Kaique Rocha e Madson, que estão suspensos. Em compensação, tem a volta do Thiago Heleno e do Pablo, que estavam lesionados, e também do Christian, que cumpria suspensão. O técnico Lúcio Gonçalves deve promover uma escalação com 3 zagueiros e colocar o jovem Marcos Vitor como titular. Então a gente vai ouvir agora, para finalizar o boletim, as informações de Corinthians e Atlético Paranaense, o venezuelano José Martínez, falando a respeito da importância desse jogo. Ya estoy acá de vuelta en el Corinthians y bueno, ya estoy a disposición del profesor para trabajar para el partido de la quinta-feira. No, sabemos que es un partido súper difícil por nosotros, por el puesto que estamos en la tabla, pero bueno, nosotros todos unidos vamos a sacar ese partido adelante. Solo hay que jugarlo y hacer un buen partido el día jueves. Boa, agradecer ao Vlad que trouxe as informações aí pra gente deste Corinthians e Atlético Paranaense. Dom, que um jogo fundamental pro Corinthians, né? A gente tem falado isso rodada após rodada, ainda mais jogando em casa. Na última partida ficou aquela sensação de um Corinthians que levava o resultado de vitória contra o Inter até os minutos finais e depois vem aquela frustração e um jogo que o time até desempenhou também, mas agora já passa a ser uma disputa direta. Embora o Furacão ainda não esteja ali, tá de olho, não quer entrar nessa disputa, não tem negociação aí pro Corinthians. Não, e acho que é um dos jogos de maior carga psicológica do Campeonato Brasileiro, porque é um Corinthians, como você falou, que tem apresentado o melhor desempenho, eu acho que chega com a semana podendo ter trabalhar, o impacto da data FIFA com o retorno mais cedo do Martínez acaba sendo amenizado, então o Corinthians, que a grande questão é conseguir esses resultados, e não adianta nada você ter todo esse desempenho, mas acabar não conseguindo somar pontos, então isso acaba trazendo uma pressão muito grande, apesar da melhora que esse time teve sob o comando do Ramon Dias e das boas campanhas em mata-mata. E do outro lado, o Atlético não pode descartar a situação de rebaixamento mesmo com jogos por fazer, porque a queda que o time teve, antes a gente falava até de um time que desempenhava bem em alguns momentos das partidas, mas acabava oscilando. Teve uma queda, e nesse sentido são 9 jogos sem vencer no Brasileiro. Você tá falando de um time que tem a pressão do ano do centenário, se falava na disputa pelo título do Brasileiro, e a gente tá falando do risco de rebaixamento, num momento muito ruim, de troca de técnico, de um cara que é muito identificado, mas que ainda não tem experiência nesse cargo, então é a pressão muito grande dos dois lados. Então é algo muito impactante
impactante, até pelo momento, olhando para o campo e esquecendo um pouquinho a tabela, acho até o Corinthians um pouco favorito, chega em melhores condições, tendo em vista o descanso da data FIFA que deu para alguns jogadores que são tão importantes. E pelo momento complicadíssimo que o Atlético Paranaense atravessa. Acho que esse é um dos jogos de maior carga psicológica que vai ter em qualquer rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o Corinthians tenha a volta da Copa do Brasil no fim de semana, a prioridade é Brasileirão, né? Não dá nem pro Ramon também pensar em distribuir aí ou fazer um time mais misto, vamos colocar dessa forma, porque é a prioridade, né? Esse jogo passa muito por esse jogo em casa agora, a situação do Corinthians. Com certeza, apesar de você falar de possibilidades reais de título, que está muito próximo, né, de jogar uma decisão, mas a comissão técnica sempre deixou claro e com toda a razão, né? O foco do Corinthians é não ser rebaixado, o impacto financeiro, e a gente não para de ver notícias financeiras negativas do Corinthians, o impacto que isso teria para a instituição é inimaginável, seria muito pior do que qualquer agenda positiva por conta de um título que venha a conquistar. Então, e assim, agora você não tem muito mais margem de erro. Ok, tem muitos times na disputa, mas as rodadas estão acabando, o Corinthians ainda é o time que tem mais jogos em relação a alguns concorrentes, como o próprio Atlético Paranaense. Então a margem de erro praticamente não existe mais. Você não falou que o Campeonato Brasileiro é uma delícia? Esse é o jogo mais gostoso da rodada. Olha que tranquilidade. Gostoso. O Prato não concorda, não. Eu já tenho o meu palpite. Vocês querem que eu dê o meu palpite antes ou você fica que manda, Bel. Esse jogo é gostoso, por exemplo, para a torcida do Palmeiras e do Coritiba. Pra eles é gostoso. Pra ficar secando? Por exemplo. Só pra pegar dois rivais. Entendi. Os maiores de cada um. Perfeito. Paraná Clube também pode entrar aí. São Paulo. São Paulo. Né? Tá bom. Mas foi pro extremo, assim. Professor Lúcio, no comando do Atlético Paranaense, com muitas dificuldades. São 9 jogos sem vencer, não é isso? No Campeonato Brasileiro. E muito pouco futebol. Fora a pancada que levou lá na Copa Sul-Americana pro Racing, certo? Verdade. Mas amanhã vai fazer gol. Vai? Vai. E esse gol terá que tipo de peso no resultado? Pouco. Meu palpite para Corinthians e Atlético Paranaense amanhã na Neoquímica Arena é Corinthians 3, Atlético Paranaense 1. 3-1 Corinthians, o meu palpite. Olha. Tá um gol, sabe de quem? Adivinha? Memphis Depay. Pode ser. Eu sou mais econômico que você. Mas que vai ser muito... Se você, professor Celso Zelt, não palpitar a vitória do Corinthians, eu não me chamo Abel. Não, eu acho até que pode dar uma vitória do Corinthians, mas muito apertada. Eu fico nos 2-1. Mas 3-1 não é goleada, não. Mas já é um resultado bem mais tranquilo do que os 2-1 que eu tô imaginando. Não, mas é que eu não te falei outro detalhe. O terceiro gol do Corinthians vai ser aos 49 do segundo tempo. Não contra-ataque. Já aquele contra-ataque. Não, e aos 47 o Atlético Paranaense vai perder um pênalti defendido pelo Hugo Souza. Caramba, que roteiro, hein, Abel? Pelo amor de Deus. Que roteiro. Não, foi só porque o professor falou que a minha estava muito tranquila, então eu inventei isso agora. Muito parelho. Gostou desse roteiro? Pênalti pro Atlético Paranaense aos 47, Hugo Souza defende, aos 49 o Corinthians faz 3-1. É um roteiro interessante, mas eu acho que vai ser um jogo muito parelho, muito parelho. O vento que venta do sul, venta do norte. Aí o sufoco que o Corinthians está sentindo, o Atlético também teve manifestação. Mas quem está jogando mais bola no momento? Eu acho que no momento quase todo mundo está jogando mais bola que o Atlético Paranaense. O Atlético está jogando um futebol bem ruinzinho. Você falou, esse acumulado de pontos, poucos pontos, tem alguns jogos que o Atlético perdeu ou deixou de ganhar por contingência. Fio que virou no meio da partida. Isso nas últimas partidas não tem acontecido. O Atlético não ganha porque não está jogando mesmo. Está sem repertório. Principalmente aquela sequência contra o Vasco. O Atlético Paranaense sai na frente, leva a virada. Mas nos últimos não tem sido assim, não. Do jogo com o Fortaleza para cá não tem sido assim. Eu acho que o jogo com o Fortaleza foi o último que o Atlético ainda mostrou algum futebol. Final de semana vem aí, jogo contra o Flamengo. Hoje tem jogo contra o Atlético Paranaense, Arena, imprescindível a vitória, não tem negociação, tem que ganhar, tem que fazer um bom jogo. Eu acho, vou falar besteira aqui, mas pra mim é jogo pra golear, pra sair bem na foto, mostrar que o time tá com vontade de embalar e seguir firme na rodada. Porque semana que vem o jogo é contra o Cuiabá, outro adversário direto. O Corinthians fazendo 6 pontos já vai a 35, já dá uma... pra
final de semana após o clássico contra o Palmeiras. Imprescindível essas duas vitórias. E final de semana contra o Flamengo. Eliminar o Flamengo. É isso que nós esperamos, né? Deixa um comentário aí, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!